Olá você que nos acompanha aqui no podcast Cuiabrasa, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes de eu apresentar os meus muitos convidados de hoje, eu quero dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Se você deseja produzir um vídeo, um podcast, um curso, se você deseja fazer uma palestra, para todo tipo de produção audiovisual, a MD tem tudo o que você precisa. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e entre em contato com a equipe da MD que está prontinha para te atender. E hoje aqui comigo estão 3 pessoas muito especiais, 3 jovens, que são jovens, como que eu posso dizer, estudantes de cursinho, vai, mas futuros mediciners, assim seja. Comigo aqui estão os nossos queridos irmãos e amigos. Eu vou deixar eles se apresentarem, inclusive. Você já pode vir pra frente, já, grande Caio. O Caio tava assim por conta desse testemunhal inicial, mas agora ele já tá disponível pra galera. Então, começando aqui pelo nosso amigo da frente. Se apresente para a nossa audiência. Olá, pessoal, caros ouvintes. Eu sou o Felipe, tenho 18 anos, tô fazendo cursinho no Pense, né? Tô fazendo Química, Física e Matemática no Pense, Redação com a Suzana Luz e Biologia com o professor Magno. E é isso, tô estudando bastante esse ano, passar em Medicina. E é isso aí. Futuro mediciner. Todos vocês, né? E a moça? Oi, meu nome é Vitória. Eu tô fazendo cursinho no Pense também, só que aí eu faço só Química, Física e Matemática lá no Pense, porque eu optei por estudar as outras matérias em casa com cursinhos online. Online, né? É. Que maravilha. Mediciner também. Mediciner. Deus quiser. E o nosso amigo aqui? Boa, não sei o que, tarde, noite, bom dia. Meu nome é Caio. Eu sou isolado, eu faço cursinho no Poliedro em São Paulo, né? Não por opção sim, mas porque lá aprova bastante e Pela oportunidade também, pela né? oportunidade, São Paulo lá é um dos melhores cursinhos do país e é lá integral, né? Lá de manhã à tarde, tem aula o dia todo de todas as matérias possíveis. Então, São Paulo, sozinho, isolado. E todas as matérias lá. Todas as matérias lá. Não precisa de outro lugar. Também não dá pra fazer em outro lugar, entendi. né? Não dá pra fazer em outro Teria lugar. que ter umas 30 horas pra você conseguir fazer tudo, né? É um absurdo. Tem dia que tem aula até 6 horas da tarde. 7 da manhã, 6 da tarde. Caramba. Por Mas isso assim, que eu escolhi estudar em casa. faz sentido. Não, é sério, esse foi um dos motivos. Uma das opções. É. Mas não que eu seja tão idoso assim, né? Mas na minha época de ensino médio, dificilmente fazia, tipo assim, cursinhos muito separados. Hoje em dia é mais normal isso, de fazer uma matéria aqui, outras ali. Redação, eu tô ligado, que já tem, né? Que tem lugares específicos de cursinho de redação. Mas assim, tá normalizado, então, tipo, fazer uma matéria aqui, outras matérias ali. Como que tá isso aí? Acho que tá cada vez normalizando cada vez mais normalizando, porque, tipo assim, acho que as pessoas começaram a cansar daquele cursinho onde você vai lá, você recebe todas as matérias e depois chega em casa e estuda, sabe? Não sei, eu acho que esse é um dos motivos. Um dos motivos que eu, por exemplo, eu não quis fazer, por exemplo, numa escola, com todo dia indo lá. Primeiro que cansa, já foi a vida inteira fazendo isso todo dia na escola, e eu acho que a carga horária é muito maior, entendeu? Você fica... É muito pesado, chega em casa, você não tem energia para estudar. Eu acho que se você vai lá, faz uma matéria separada no cursinho. Daí, por exemplo, são 2 horas ou 4 horas por semana, mas aí a aula intensa mesmo, passa todo o conteúdo, você tem tempo para voltar em casa e revisar toda a matéria com calma, no seu tempo, no seu ritmo. Eu acho que, e as pelo aulas, menos para mim, as tá aulas dando muito também, certo. na maioria dos cursinhos, assim, em escolas, digamos assim, elas são aulas muito curtas. Então, por exemplo, são, 6 aulas de 50 minutos. E em 50 minutos o professor consegue dar muito pouco conteúdo, né? Tipo assim, o curso que a gente faz lá no Pense, de Química, Física e Matemática, são 2h30. 2 horas por semana. 2 horas de aula de cada matéria. Então, tipo assim, na segunda-feira são 2 horas de Química e depois 2 horas de Física. No mesmo dia? Numa manhã. Numa manhã? Em uma manhã. São 2 horas de Química e 2 horas de Física. Então, o professor, ele consegue começar um conteúdo e terminar. Não fica aquela coisa picada. Verdade, né? Quando é 50 minutos assim, às vezes ou ele tem que correr,
Ou não consegue finalizar igual você tá falando, né? Então. Não fica aquela coisa picada. Aí eu acho muito melhor, entendeu? E o professor, ele também tem a oportunidade de aprofundar mais. Que foi o que a gente sentiu bastante lá no PENS. Daí ele, por exemplo, eles não são só 2 horas por semana, porque são 2 horas de física na segunda e 2 na quinta. Daí ele divide a física em 2 frentes. Frente da segunda, frente da química. Daí ele consegue aprofundar bastante nas 2 áreas. E, igual ela falou, assim, são 2 horas ininterruptas. Então, assim, são 2 horas... bastante, assim, por exemplo, na escola. Daí o professor chega lá, daí tá aquela bagunça, daí manda ficar quieto, não sei o quê. Daí perde uns 10 minutos só pra começar a dar aula. Daí vai lá, daí ele começa a explicar, daí ele tem que parar, porque acabou o tempo. Daí volta... Sem contar que o nosso cérebro trava, né? Porque, tipo assim, você tá todo envolvido na matemática. Passou 50 minutos. Geografia, passou 50 minutos. História, passou 50 minutos. Filosofia. E é muito cansativo porque é muita matéria diferente na escola. Mas você já é essa outra parte, assim, tipo assim, você faz tudo no mesmo lugar. Então... essa a realidade lá no Poliedro onde você faz? Como que é? Lá é como se fosse um grande cursinho separado, tudo. Porque lá são aulas de 100 minutos. Lá é só... Tem aulas de 50 minutos, mas são de frentes menores. Por exemplo, biologia, química e física. Porque a gente tem 4 frentes de biologia, 4 de química, 4 de física. Tem as 3 frentes principais, que são o que mais cai nos vestibulares, não só Enem, lá é focado mais em outros vestibulares. Lá, todas as 3 frentes principais têm aulas de 100 minutos. E é uma aula por semana de 100 minutos daquela matéria. Então, por exemplo, na escola, por exemplo, são 2 aulas de 50 minutos, intervalo. 2 aulas de 50 minutos, intervalo. Lá no Poliedro, não. Lá no Poliedro, são uma aula de 100 minutos. Então, é o que eles falaram. Dá para o professor aprofundar a matéria inteira. Tanto que lá eles usam as folhinhas, que é todo o conteúdo. Não todo. Mas, assim, todo... O básico do conteúdo, exercício, tudo. Que vai ser explicado na aula. Que vai ser explicado na aula, tem tudo. Quando o assunto não é muito longo, por exemplo, eletrostática, que tem 50 mil itens, aí também não dá. Mas, por exemplo, nicho ecológico, esse tipo de coisa, quando é um conteúdo mais simples, o professor ele consegue explicar toda a matéria em uma só aula. Então, é como se fosse uma aula deles de segunda-feira. A quinta, por exemplo, segunda-feira, que tem aula de química de 2 horas. Eu tenho 1h40. São 20 minutos a menos, mas o professor consegue aprofundar e lá o pessoal fica quieto, não tem som durante a aula. Então é só o professor falando, o professor consegue aprofundar, tem plantão de dúvida, se você tem aula gravada para se você não... Então, assim, lá é muito bom porque é como se fosse um grande cursinho. Por exemplo, é como se você pegasse muitos bons professores e colocasse em um só lugar. E você pode escolher a aula que você vai assistir. Por exemplo, não é igual na escola que você eu não quero, sou bom em tal matéria, então não vou assistir tal aula. Não, lá se você acabou de ter uma aula de química, a próxima aula é de história e você é muito bom de história e você quer estudar outra coisa ou você quer descansar, precisa descansar, você pode sair que não vai acontecer absolutamente nada, até porque você está fazendo aquela escolha por si próprio. Você sabe, teoricamente, o que é melhor para você. Os professores não recomendam, mas se você acha que você deve, você pode sair. É como se fosse um grande cursinho. Você estuda lá o que você quer. Tanto que tem gente que nem assiste a aula presencial lá. Tem gente que só assiste a aula gravada e usa lá a estrutura. Usa a estrutura, porque tem plantão de dúvida, tem plantão de redação, tem um monte de coisa lá que te ajuda a tirar. Então, o pessoal, tipo assim, tem gente que durante a manhã fica estudando e à tarde vê as aulas que teve durante a manhã, as aulas gravadas. Porque lá tem essa flexibilidade, apesar de ser um cursinho mais tradicional. Sim, porque lá tem a escola do Poliedro, né, no prédio do lado, mas o Poliedro, a proposta deles é diferente, até porque se fosse um cursinho normal de escola mesmo, aí seria o que eu fiz ano passado. Aí eu acho que não valeria a pena. Com a mesma proposta do que eu fiz ano passado, até porque não passei ano passado. A gente via então, lá onde a gente estudava todo mundo na mesma escola, né? Não vamos divulgar aqui. Mas não tá patrocinando. Não, mas a gente vai criticar. A gente via que, tipo assim, o terceiro ano era exatamente igual ao cursinho. Exatamente. Tipo assim, era uma sala, aí os professores entravam lá de 50 minutos, e, tipo assim, os professores
professores eram os mesmos e o material era o mesmo e a carga horária era a mesma, tipo assim, das 7 a 1 da tarde. Mas ele dava esse tipo de bagunça que o Felipe mencionou, o professor Sim, Mandar Figueira? dava. Porque eu acho que tem diferença do ambiente escolar pro ambiente de não, cursinho. com certeza mas lá por lá ser escola era- da mesma pessoa que tava fazendo a escola, talvez ficasse isso, não? Então, eu acho que assim, dentro da sala do cursinho não deveria ser tão bagunçado igual Tão era Na, no te- terceiro na ano. teoria, né? Mas, ao Alguns mesmo professores tempo, reclamavam. Tipo assim, É. mas ao mesmo tempo, a gente tinha que pensar que, tipo assim, ele ficava no mesmo corredor, do cursinho terceiro ano. Então, tipo assim, às vezes a gente queria, sei lá, fazer um trote, alguma coisa assim, no terceiro ano, e acabava influenciando o cursinho nisso, entendeu? Entendi. Eu Então, acho até que- esse tipo de coisa acontecia. Mas, gente, pelo amor, não que os professores sejam ruins da escola, né? Os professores eram... Não, professor é relativo, né? professor... Tinha muito professor bom, tem professor Carlos Maio. Ô, não pode falar isso, vai divulgar a escola. Desculpa. É que ele dá aula em mais um lugar, Rodrigo Prel. Que é... Mohamed. Que é muitos bons professores, mas o jeito que a O escola... formato, né? O formato É. que é de ensino que eles dão, eu não acho que, pra mim, pelo menos, logicamente tem gente que funciona, mas pra mim, pelo menos, não é o formato que eu aprendo melhor. Não é o formato que eu acho melhor pra... Não, e você vê Absorver que, o tipo assim, conteúdo. até as pessoas que fizeram cursinho lá, né, nesse lugar aí que a gente estudava, que foram aprovadas com notas muito boas, elas faziam cursinho fora também. Entendi. Eu acho importante ter um ambiente fora da escola, assim, ensino... Cara, porque ensino médio e cursinho é outra vibe, assim, sabe? É. Com Cursinho, certeza. você é muito mais focado, você tem aquele objetivo, sabe? E o terceiro ano tava meio que, parece só pra cumprir tabela, sabe? Tem uma galera também que quer Não, tipo, e curtir o outra último coisa, ano, é. não quer preocupar em estudar. Exatamente. Não, e tem outra coisa. Não sei se vocês perceberam isso, mas uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, você entra no cursinho com muito mais maturidade sobre os Sim, assuntos. com Então, certeza. tipo assim, alguns assuntos você olhou no terceiro ano e você falou, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu nunca vou conseguir fazer. Agora, tipo assim, 2 meses de cursinho a gente já aprendeu e já tá É que eu acho que a tranquilo. mentalidade de vocês já é outra também, né? Tipo assim, beleza, acabei a escola, e agora? Tipo, a responsa tá na minha mão. tem a Porque até então a responsabilidade responsabilidade Até- da escola é passar de ano, né? Até Passar de porque, ano. vamos lá, a escola é uma obrigação. Então, pra você- exato. O cursinho não, o cursinho você escolheu tá lá. Uhum. É. Então, assim, é meio complicado você comparar você colocar o estudo numa obrigação e algo que você quer. Porque se você tá fazendo cursinho, é porque você quer passar em algum curso específico. Ainda mais medicina, que é o mais difícil que tem pra passar, você tem que se empenhar e você tem que ir lá, não pra ficar de gracinha a aula, você tem que ir lá pra prestar atenção. Se você não quiser, você não vai, porque lá quem vai lá quer ir lá pra prestar atenção e pra passar. Então, a maturidade, principalmente a minha, que ano passado, no começo do ano, eu tava... Mas muda muito. Tanto que, por exemplo, lá no Poliedro é tipo assim, não pode encostar no celular, não pode falar nada, não pode dormir. Você fez assim, o professor já chama a tua atenção. Caramba. Então, o foco lá é muito grande, não tem som. Tanto que os professores falam, tem um professor de história, ele fala assim, quando ele vai falar, sabe por que vocês passam? Sabe por que vocês passam aqui no Poliedro? Aí, a lógica ele ficou em silêncio. Toda a sala ficou em silêncio. A maioria, grande parte dos cursinhos não tem um foco tão grande quanto você flexibilizar. Porque o cursinho, por exemplo, lá do Poliedro, como é diferente do jeito que eles falaram que eles flexibilizam, tanto que você quiser, você faz o seu próprio cursinho lá, apesar de eles darem as dicas, né? Lá você tem que querer estar lá. Se você não quiser estar lá, tem alguém que quer estar. Então, eles podem te tirar e colocar uma pessoa que quer no seu lugar. Porque quem quer passar não vai ficar conversando a aula inteira, não vai ficar... E pode atrapalhar o desempenho da Sim, escola em sim. si, né? Imagina. Atrapalhar o marketing. Também. Aprovamos só 60% da USP esse ano. Aí, ó. Podia ser 70, mas o Caio vai lá e fica conversando. Podia ser 70%. Mas como eu não presto atenção na aula, Ele né? fez 65%. E Felipe? Desde moleque, você já pensava em medicina? De onde surgiu esse? Cara, eu, na verdade, assim, eu sempre gostei um pouco mais da área de exatas, de biológica, assim, sempre gostei mais dessa área. Daí, até o segundo ano, eu tava em dúvida ou em medicina ou em engenharia. Daí, eu queria...
eu queria fazer, tipo, eu tinha um plano já, eu queria fazer engenharia e eu queria ir pra Alemanha fazer engenharia. Eu tinha essa visão. Tava muito porque... certo pra vocês. Bem específico. É porque, tipo, é que como meu pai, ele mexe com universidades e tal, ele me passou a dica, né? Porque na Alemanha, se você fala alemão, você estuda de graça lá nas universidades, entendeu? E a Alemanha é um grande centro de engenharia, assim, De graça? de Pra graça. Assim, qualquer pessoa do mundo. qualquer pessoa, se ela falar alemão, ela estuda de graça lá. Então, assim, Caramba. as universidades públicas, né, elas são públicas mesmo, você não paga e os melhores universidades do mundo, assim, grandes centros de engenharia, por isso que eu queria. Eu até comecei a fazer alemão, fiz 2 anos de alemão, então, assim, eu queria, esse era o meu objetivo. Só que daí eu comecei a pesquisar, comecei a ver vantagens, desvantagens e, sei lá, não sei, qualidade de vida, um monte de coisa. Eu comecei a me identificar mais com a medicina, gostei da profissão, gostei do... Enfim, apesar de, sim, eu sei que tem que trabalhar muito, eu sei que é sofrido, assim, a rotina do médico, mas eu sei que eu vi que vale a pena, eu vi que é uma profissão, tipo... Eu acho muito bonita a profissão, eu acho uma coisa... Sei lá, eu coloquei como objetivo, meu tio é médico também, eu gosto da vida que ele leva, eu gosto do trabalho dele e eu decidi que eu quero isso. Eu falei, eu sei que vai ser difícil, provavelmente eu vou ter que fazer cursinho, porque eu sei que é concorrido, mas Tá Mas nessa, é isso nessa que- pegada. é isso que eu quis. E a Vitória? Ah, bom, eu acho que eu sempre quis medicina. Eu não tenho uma certeza, assim. Uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu não queria ir pra área de exatas, ao Uhum. contrário do Felipe. Eu não queria nada que te envolvesse exatas. Quando eu era criancinha, eu queria ser bailarina e depois médica veterinária, mas eu acho que essa parte não conta, Já né? passou. É Agora igual gostou de todo guri ser jogador de futebol. É, também. não, Tem que esse- não, por mas eu favor, acho que né? essa parte é da verdade. bailarina não conta. Eu sonho de Nem criança a da era- médica veterinária, que eu acho que toda criança, menina, assim, menininha, também já quis cuidar de cachorrinho, né? Mas eu acho que não conta. Mas enfim, daí eu não sei exatamente quando que começou essa vontade de fazer medicina. O que a minha mãe conta é que, tipo assim, quando meu avô ele ia pra fazenda, por exemplo, e ele voltava com algum machucado, era eu que cuidava. Tipo assim, eu ia lá e fazia curativo na perna do vovô. Entendi. Entendeu? Então, a minha mãe, ela acha que foi aí que começou a surgir essa vontade, entendeu? Mas é uma Eu vocação, não pelo sei. que eu entendi, então. Né? Tipo assim, porque você não sabe explicar e tal, mas tá lá dentro, né? Aí é igual ano passado, no 3º ano. Tipo assim, eu cheguei em 3º ano e eu falei, meu Deus, e agora? Eu agora tenho que estudar pra Ixi, passar em agora medicina, lascou. agora lascou. E aí, por muito tempo, o Caio sabe, eu fiquei numa crise, que eu passei por todas as possíveis profissões. Falei, não, agora eu quero essa, agora eu Foi quero essa, agora eu Relações quero Internacionais, ela se inscreveu pro vestibular da FGV. Nossa, Relações Internacionais. É. não sabia. Fez psicologia. Direito, psicologia. Direito. Não, Teve teve mais, eu acho. Teve mais alguma coisa. Ai, nem lembro, mas enfim, Foi eu passei por muito. vários cursos. E aí, tipo assim, só que eu não sei explicar. O que depois de toda esse caos aí E que eu passei. Eu ficava tentando- quieto, eu falava bem assim, não, você pode escolher. Eu já entendia, eu conheço. Então eu olhava pra ela e eu falei assim, eu já sei o que ela quer, né? Mas eu vou deixar. Mas Ela era fica à porque, tipo vontade. assim, parecia que quando eu escolhia outro curso, eu ficava inquieta em relação a esse curso. Aí, quando eu fazia medicina, parecia que eu ficava, tipo, tô aqui no meu lugar, né? tranquila. Tipo assim, quando eu falava, não, então quer saber? Eu vou fazer relações internacionais porque mexe com um assunto que eu gosto muito e eu acho que eu vou ter uma vida legal. Tipo assim, é uma possibilidade de uma realidade que vai ser legal pra mim, Mas entendeu? todos os cursos que ela escolhia, Eu falava tinha assim, alguma coisa a ver com medicina. Mas, hã? Tinha alguma coisa a ver com medicina. Ela falava, ah, não, é que eu vou fazer direito porque eu quero ajudar as pessoas. Porque aí quando acontecer alguma coisa, eu vou falar pra ela. Aí, psicologia, não, pra cuidar do mental das pessoas. Em relações internacionais, não, pra resolver alguns problemas e tal. Aí tudo Cuidar dos tinha... refugiados. Aí, Cuidar dos refugiados. Pra cuidar da saúde dos refugiados. Era sempre alguma coisa relacionada. Não, e outra, tipo assim, quando eu, por exemplo, eu falava, não, vou fazer relações internacionais, já me inscrevi no vestibular da FGV, não sei o que, se eu passar entre os 3 primeiros eu pego bolsa, pipi, popó. Aí eu falava, não, mas e se eu fizer medicina? Só que, tipo assim, isso era, quando eu falava, não, eu vou fazer medicina, não era uma coisa que eu pensava, e se eu fizer psicologia? Uhum. Era uma coisa, tipo assim, vou fazer medicina? Então tá bom, então eu vou fazer
fazer medicina, então eu vou fazer e agora não tem mais como voltar. E aí, tipo assim, eu acho que o clique na minha cabeça, que tipo assim, peraí, eu realmente quero medicina, foi quando eu percebi que se eu não tivesse nota suficiente, eu já tava pesquisando qual cursinho que eu ia fazer. Entendi. E, tipo assim, eu tinha nota suficiente pra qualquer outro curso, entendeu? Tanto relações internacionais, tanto psicologia quanto direito. Eu só não tinha pra medicina. E eu, tipo assim, eu já tava pesquisando os cursinhos inconscientemente, sabe? E outra, tinha coisa que... Isso não fui eu que falei pra ela, foram outras pessoas. Que ela só tinha, sabe, o brilho no olho quando ela falava de medicina. Quando a vida de médica. Quando ela falava, a vida de diplomata, a vida de psicóloga, nunca tinha um negócio de tipo assim, nossa, realmente é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. Quando ela falava com as pessoas sobre isso, não fui eu que falei. Sabe quem que me falou isso? Foi a psicóloga lá da Mãe dos Homens. Ela que me falou. Na verdade, ela me falou, não foi exatamente pra medicina, mas ela falou que meu olho, tipo assim, que ela sentiu alguma coisa diferente quando eu falava sobre algo relacionado a tipo assim... Viver uma vida acadêmica, digamos assim. Porque, tipo assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu escolhi uma profissão, independente da qual fosse, mas para seguir uma carreira acadêmica, no sentido de pesquisa, coisa assim, ela falava que eu parecia que eu me empolgava muito mais. Tanto que quando, tipo assim, eu falei, não, peraí, eu vou fazer medicina. A primeira coisa que eu falei eu vou pra área de pesquisa. Eu não quero trabalhar em consultório, eu queria ser médica pesquisadora. Eu não sei ainda se eu quero ser, talvez eu queira. Talvez eu queira ainda. Mas enfim, aí foi isso. Tinha outra coisa também. Depois que eu falei, peraí, clique, cursinho, eu vou fazer cursinho, eu percebi que parecia que todos os motivos pra eu não fazer medicina eram desculpas esfarrapadas. Tipo, eu percebi isso muito depois, mas era uma desculpa tipo assim, mas é porque se eu fizer medicina, eu vou ter que passar muito tempo longe dos meus pais e os meus pais vão envelhecer e eu não vou ver eles envelhecer. Não, mas se eu fizer... É porque se eu fizer psicologia, eu não vou precisar estudar, entendeu? Eu não falei isso? Eu juro que eu falei. E outra, tipo assim, sabe, tipo, vida de diplomata. Você acha que mesmo você vai ficar, tipo, em Cuiabá? Não, ela não vai. Você vai viajar, você vai pra outro país. É muito pior. Só que só depois. O sonho da criança é ser mãe. Como que ela quer ser mãe diplomata? Esse é um pouco complicado. Dá, né? Mas eu criar seu filho na Coreia do Norte. Existe a possibilidade. Não, enfim. E aí, tipo assim... Aí que eu me toquei, né? Falei, opa, peraí. Era sempre uma desculpa. Era ou a nota, ou era ficar longe dos pais. Ou era que eu ia, tipo assim... Era muito trabalhoso passar em medicina. Sendo que eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. E pra mim nunca foi problema fazer cursinho. Eu sempre, tipo, fui muito tranquila em relação ao cursinho. Então, eu não sei. Eu tentava arranjar um monte de desculpa pra não fazer medicina. Aí, no final das contas, tô aqui. Fazendo vestibular pra entrar em medicina. E o Caio, depois de quantas temporadas de Grey's Anatomy você levou pra decidir? Uma. Assisti, achei legal. Perfeito. Não, eu tava assistindo, eu tava procurando, eu falei como... Mas ele gosta mais de Dr. House. Achei que você fala Good Doctor. Não, é porque... Good Doctor é bom. The Good Doctor é bom também, bom mas é porque eu... Vamos lá, tem muito médico na minha família. Muito médico. Tem médicos normais e tem médicos sensacionais na minha família. Tem médico que trabalha no Albert Einstein, no HCor, no INCOR, professor da... Então, sempre esteve na minha vida, presente. E minha tia é médica. E sempre estava na minha cabeça, tipo, ao meu redor. Eu nunca... Quando eu era criança, queria ser jogador de futebol. Óbvio. Depois eu tive, até hoje, né, a fase do piloto de Fórmula 1, mas aí não dá. Passou pela fase do direito. Todo mundo passou pela Guilherme fase do direito, Favaretti. não é possível. Guilherme Favaretti. Você vai vir aqui daqui uns dias. E aí Aí eu peguei, e aí o meu pai fez direito, e aí meu pai é um grande exemplo pra mim, e eu pensei, direito, acho legal o trabalho do meu pai. Vamos ver se eu gosto. E aí ele me contava coisa do trabalho dele, né? Coisa normal. E eu até gostava. Mas nunca era uma coisa que me enchia os olhos. E aí eu fiquei por um tempo assim. E eu nunca tive certeza sobre o que eu quis. Até tipo o primeiro ano. E eu já tinha assistido Grey's Anatomy. Mas não era por causa disso que eu queria ser médico. Mas aí desde criança, eu sempre gostei muito de biologia. E gostava muito de abrir peixe. Abrir peixe? Específico isso, hein? E aí eu gostava de abrir peixe, sempre gostei, achei o coração
muito interessante. Do peixe. Não, corações em geral. Peixe não tem coração. E órgãos. Tem coração? Você acha que ele vive Lógico que tem. Ué, alguém já viu um coração de peixe? Eu Não, você abria Eu peixe. só estudei desenho, ele... Não, peraí. Não, ok, peixe tem ele coração, tem- bomba. Tanto Não, que ele até tem ok. um átrio e um ventrículo só, né? Bicavitário, o coração do peixe. Até então era levemente ironia por conta que Sangue. ninguém nunca viu um coração de peixe. Tipo, normalmente não é não vê. comum. Não é comum ver um coração de... É. É porque vai que não tem coração. Vai que outra coisa bomba o sangue do peixe. Não- Ah, é? O peixe tem pulmão? Tem. Tem. Ih, mas Tem ele- alguns peixes que tem pulmão. Mas o peixe normal que respira pelo... pelas branquias. É. Não é possível. Não chegou. Não, peraí, eu como peixe a vida inteira. Nunca vi um pulmão de peixe assim. Mas tem Não, pe- deve ter tem o peixe peixe ali, né? clonado, Não, tem. claro. Não chegou na parte de zoologia ainda, não. Mas eu falo assim, eu não esses lembro peixes direito. convencionais que a gente come, tipo um pacu, uma Não. pera. Esses aí é só Não branco. cabe, ele tá achatado assim. como Mas é. Não, mas o coração deles é pequenininho. É bem pequenininho. É que geralmente eu cortava tilápia. Porque tilápia é praga em rio. Aham. Então, principalmente em pesqueiro. O dono do pesqueiro, às vezes ele fala, você pegar tilápia, pode matar. E aí, antes, a tilápia morria e eu abria a tilápia. Aí, usa a cabeça de tilápia pra pescar, põe como isca e tal. Só que eu abria, eu tirava a carne e tal lá, e eu gostava de ver os órgãos. Desde criancinha. E aí, um dia, meu irmão, ele que sempre quis medicina, aí eu falei, que eu fiquei pensando, e aí falaram, Caio, um dia, o que você quer fazer? Eu falei, não sei lá, eu gosto de direito e de medicina. E de abrir peixe. E de abrir peixe. E aí, eu já assistiu, que na época era de médico, ainda eu acho que até hoje, Grey's Anatomy era... Você assistiu Grey's Anatomy? Já. E aí, desde criança também, eu sempre fiquei com muita dó das pessoas machucadas. E eu sempre tentava achar uma maneira de ajudar as pessoas machucadas, por mais que eu, na maioria das vezes, nunca conseguia fazer nada. Mas eu sempre pensava. E aí, eu fui juntando, eu falei, pô, medicina talvez seja uma área melhor. Vou pesquisar. E aí, por causa da paixão de abrir peixes, eu fui, e aí eu... Acho que é mais a questão do interesse de saber o que tinha. Dentro do peixe. De estudar, assim. E aí eu fui seres vivos por dentro. pesquisando. Aí, Grey's Anatomy, aí eu falei, cara, eu quero ser cirurgião. E aí eu... Porque... Bom, né? Porque já pensou que ele gosta de abrir peixes mortos, né? Exatamente. Nossa, gostaria de ser trabalhando no necrotério, Não, né? Abrir pessoas e Não, tal. mas aí eu... Ou podia trabalhar numa peixaria. Pô, fui verdade, trabalhar- você sabe fazer peixe? Larga a Sei, medicina. sei. Larga a medicina Larga e a vamos medicina. trabalhar Menos numa um concorrente, peixaria. menos Vamos um. abrir uma Aí, ó, peixaria. abre a peixaria. Aí eu peguei e eu vamos lá pra Cáceres criar uma peixaria lá. Aí eu falei, comecei a pesquisar, eu falei, massa. Aí tem tio meu, conversei com um tio meu, com a minha tia. E aí eu falei, parece uma boa opção. Só que direito sempre esteve na minha cabeça. E aí, até o final do segundo ano, eu falei, tá. Talvez direito, talvez medicina, vou ter que decidir. Só que sempre tiveram matérias na escola que eu gostava de estudar e as que eu não gostava de estudar. E uma coisa que eu não gostava para estudar era ler muito. E eu tenho muitas partes da sociologia que eu não gosto. Aí, conversando com meu pai, ele falou... Teve um dia que eu tirei... A prova valia 5... tinha 5 pontos. Eu acertei... Era uma matéria que eu não gostava, não tinha estudado direito. Sociologia. De sociologia. Aí eu, tirei 3, 2, alguma coisa assim, porque eu falei, matéria é chata, eu não quero estudar. Porque eu sempre dividi muito as matérias no que eu gostava e no que eu não gostava. E isso é um erro, pelo amor de Deus, ninguém faça isso. Estude tudo. Eu estudava muito o que eu gostava e não estudava o que eu não gostava. E aí eu falei, não vou estudar isso aqui de sociologia. Não estudei, fui mal na prova. Aí meu pai falou, vai pra medicina. Você tem que saber isso aqui pra você fazer direito. Isso aqui você não pode escapar. Não, além Se de você- saber, você tem que gostar Você tem que de- gostar, gostar de exatamente. estudar Você Você tem que aquilo, né? gostar. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta da sua vida. Você não vai ser feliz. Ele falou, cara, faz medicina. Você gosta de tudo relacionado à medicina. Direito não é tudo. Você tem alguma dúvida? Aí eu falei, realmente. Eu acho que eu vou ser... E você acha que eu vou ser mais feliz sendo médico. Cirurgião. E aí, tem que trabalhar em consultório também, acho legalzinho. Mas pesquisa, eu
Deixa pra Vitória. Deixa pra Vitória pesquisa. Deixa ela pesquisar. Eu gosto um pouquinho de consultório, mas o que eu gosto mesmo é de cirurgia. Então, eu gosto de ver vídeo de cirurgia. Eu gosto de ver a causa do que acontece. Cirurgia, pra mim, cirurgia é uma parte sensacional. Menos passar por uma cirurgia, né? É menos passar por uma cirurgia, aí não é legal. Aí não, aí- Depende, né? Se for Você preciso, dorme, né? você dorme. Você dorme. Você dorme. Às vezes não acorda, nunca mais, pode É, acontecer, mas eu você falar, dorme. é bom acordar. Né? É bom acordar é importante. Acordar depois assim, e Importante. ficar vivo, né? É, Ficar também. vivo é bom, É é bom. verdade. Mas, aí eu falei, cara, cirurgia, médico, cardio. Mas uma coisa que não é cirurgia, que eu gosto muito, é pediatria também. Pediatria, criança, eu amo criança. Amo criança. Eu olho pra uma criança Você e não falo, vai meu ter paz Deus um do dia, céu. tá? Os pais te ligando de madrugada. não tem problema. eu Minha- amo. minha Você quer criança- ser oftalmo, você fica quietinho Ah, aí. sou oftalmo. Não, é uma área que eu penso. Assim, é porque meu tio eu gosto, entendeu? Eu gosto do jeito que ele faz, mas assim, eu tô aberto, entendeu? Eu gosto- cirurgias a laser. Eu gosto muito de neuro, cara. Neuro eu acho Pô, muito cara, Neuro é massa. muito Neuro é chato. massa. Você É acha muito chato? massa, Nossa, cara. muito. Derek Shepard, mano, que isso, mano? Porra. Não, mas de verdade, o neuro eu acho muito legal, cara. Muito, assim. Pô, neuro é fantástico. Cara, neuro é muito acho Meu irmão massa, quer fazer cara. neuro. Neuro é uma área que não me atrai de jeito nenhum. Nossa, 100% pra mim, eu adoro Não neuro. me atrai de Eu jeito acho nenhum. muito divertido. Adoro também. neuro. Muito divertido. Cara, neuro pra... Você já viu a foto do que seria o seu corpo, o que seria você? O Tipo seu assim, cérebro e seus nervos. Seus Mano, nervos. Ah, é só, sim. É só cérebro e nervo. Sim. Então, cara, é Não muito é, importante, é importante. Não, é cara. importante, mas não é legal. Pô, aqui Massa. pô, Não é você legal. vai abrir um peito, você tem ali, você tem o coração, você tem que abrir a costela. Aí você abre Aí a tem cabeça, o- você tem o cérebro. Só. Não, mas olha o tamanho do cérebro. Tem muita Mano, coisa, não é, tem? No mano. cérebro? Tem um monte de Não. neurotransmissor. Olha, oh my Tem God. o... Imagina Oh my você God. ser neurocirurgião lá, você mexe um negocinho aqui, muda Faz tudo na pessoa, cirurgia entendeu? acordado na galera. velho, muda tocando tudo, violão. Você muda É. tudo na Solta- pessoa, cara, é muito É, massa. Isso não, é muito louco. massa. E a Vitória, além da pesquisa, já pensou em alguma outra área ali dentro da medicina? É... não, tipo assim, eu não sei. Eu não sei, realmente não sei. Tipo assim... Clínica Quando você- geral. Não, Clínica- não. Clínica geral é massa. O que eu quero dizer, tipo assim, eu realmente não sei se, por exemplo, na pesquisa eu preciso me especializar em um tipo de pesquisa específico ou se eu pesquiso sobre várias áreas. Realmente não sei. Eu não sei. Eu te... É, Eu posso explicar. talvez. É melhor você ser específico. Na minha, É. na minha Não, mas mas talvez, o que eu tô olha. falando é se há necessidade. Se eu vou, por exemplo, Ah, fazer uma... porque tem uma... Como é que fala? Uma especialização que é em pesquisa, entendeu? Ó, mas talvez durante a faculdade muda e vocês possam mudar. Muda. Ah, sim, não. Ah, Eu com tenho certeza. duas outras alternativas, que é ou pediatria também, só que se eu fosse pediatra, eu queria ser pediatra neonatal, dos nenenzinhos até, acho que é até 4 ou 5 meses, não sei. Aham. Ou oncologia. Eita, Cara, oncologia. a oncologia é forte, né? É. Esse ali. É, oncologia é uma que, por enquanto, eu É pesado a eu não oncologia. tenho essa coragem Mas de fazer assim, oncologia. foi acho algo muito que eu pesado, sempre cara. tive na minha cabeça, que, sei lá, eu prefiro, como é que eu posso dizer, mexer com a dor emocional do que com a dor física. Por Uhum. exemplo, eu prefiro ser oncologista do que trabalhar na emergência de um hospital, por exemplo, com o pessoal chegando lá de acidente de carro, Uhum. coisa assim, entendeu? Todo quebrado, não sei o que. Não, isso Ah, eu eu tenho acho certeza que não é pra mim, entendeu? Mas Bem agora, Grey's tipo assim, Anatomy. cuidar da dor física junto com a dor emocional é algo que eu gosto bastante, entendeu? Uhum. Eu acho que eu lido melhor. A gente vai receber aqui, não sei se semana que vem ou na outra, são 3 mediciners já, né, que estão fazendo medicina. Vou fazer esse paralelo com eles, ver se eles mudaram de ideia desde o início pra agora, né? É porque assim, Que vão existe a ser, possibilidade. tipo, 6 anos que a gente vai estar ali. Exato. Cara, a gente vai estudar de tudo, então Vai a gente tem passar muito por tempo pra todas as áreas. aprender, 2 pra anos a saber. gente- Desde Todas as áreas, né? geriatria obstetrícia até... Geriatria obstetrícia. Sim. Ginecologia obstetrícia. Sei lá. Nossa, geriatria de velho. Geriatria de idosos, idosos. Ah, geriatria de idosos, é. Até tudo. Então, é tudo. Você vai saber do final, provavelmente, o que você quer Ou fazer. não. E se você não souber, você faz clínica geral, né? Se É. você não souber, você faz clínica geral. Faz clínica médica. E vocês nunca nem pensaram em ninguém ser ortopedista? Não, Eu tava não, pensando, não. Ó, eu acho, Felipe, ó. não, eu acho massa, mas eu tenho agonia. É. Tipo assim, eu acho muito massa. Os caras Mas parecem, agonia? são, tipo assim, de serra. Ah, Mas, tipo assim, só que eu acho, tipo, sei lá. Eu tenho agonia, mas eu acho massa. Mas eu Eu acho acho isso. muito grosseiro. Mas eu acho legal. O meu né? não é nem isso. O meu é tipo assim, eu acho
Grosseiro. É grosseiro, É realmente é grosseiro. grosseiro. Mas, tipo assim, é um negócio muito... Pois, dá uma agonia. Mano, fratura exposta. Dá agonia. Dá mas, agonia. mas não, eu acho eu não legal. quero Eu dessa fico parte muito de mais trauma aí, tranquilo. que é ortopedia e traumatologia, né? É É. uma residência numa só, né? Você, cara, Então, aí, eu fico muito mais tranquilo vendo uma pessoa aberta do que um osso quebrado. Mas o osso quebra dentro, na maioria das vezes. Pô, mas você já Mas viu um osso fratura quebrado? exposta é feio, hein? Não, você tudo viu- bem. Pô, você quebra aqui a Eu tíbia. prefiro não ver nada. Você quebra aqui a tíbia. assim, Você quebra aqui a tíbia. Aí a tíbia desloca Você pra quer ser fora médico. assim, tua pele fica esticada, pô. Você nunca viu? Já várias vezes. Então, dá uma agonia. Não, realmente. Jogador de futebol, quando chuta errado e quebra a Nossa, canela. aí... Não é qual que é o osso da canela? Não, eu mesmo? acho, É eu acho o- tranquilo, mas, pô, me dá uma agonia, assim. Coluna ó. da canela? Não, o osso da canela, gente. Tíbia. A tíbia. E chuta errado a bola, assim, sabe? Tipo, que no meio a perna volta. Eu acho que eu falei que aqui era relação- tíbia, aqui é um. É o rádio, não é? Não, Não, o una, rádio. una é do lado. Ó, um negócio que um amigo meu me ensinou muito massa. Você faz assim. Esse daqui é a anteninha do rádio. Literalmente? faz Ah! E a una do outro lado. E a una... eu tem só o sei rádio que e a é una. una porque uma vez um moleque que eu cuidei no acampamento lá, ele foi com o braço Quebrado. na una. Tinha quebrado a una. Nossa. Falei, o que é una? Você sabia que um negócio muito legal. A maioria das pessoas fala que quebrou o braço. Você já quebrou o braço, Felipe? Não. Ela não. Você quebrou o nunca braço, fiz Lucas? nada. Não, nunca quebrei nada. Pois é, eu já quebrei. Quebrei só que dois. eu nunca quebrei o braço, quebrei o antebraço. A maioria das pessoas quebra o antebraço. Quebrar o braço, sabe o que é quebrar? Aqui. Tipo aqui, né? E é muito difícil Caramba, quebrar. mas quebrar aqui é só acidente. Então por que você pergunta, quem já quebrou alguma coisa, quebrei o braço. A pessoa quebrou aqui. Aqui não é o Mas braço. eu achava que o braço era tipo tudo. O que é considerado. E esse aqui é aqui, antebraço. ó. Ele é médico. Pelo amor de Deus, Nilson, se você me responder errado, eu tô Ele é passando. estudante de medicina. Eu sei- Não, faz sentido. Se ele tá Faz passando sentido, informação errada Tipo assim, pra se esse mim. aqui é o antebraço, sobrou O né? braço, sim. Porque vem antes do braço. Se é, É. que significa. Nilson que falou isso aí? Porque Complicado. vai que é Nilson meio Piedade. braço. Complicado. Hã? Vai que é meio braço. É que braço, antebraço. Faz sentido que vem antes do braço. Ou não. Vai que o antes é outra coisa nada a ver. né? Não, aqui é antebraço, Não, sem é- certeza. Não, isso é Agora- fato. Então, é porque o negócio foi que não sei, acho que foi ele que me falou. Aqui é o antebraço, ele falou: "Não, você já quebrou o braço?" Já. Não. Você já quebrou aqui? Falei: "Não, quebrei aqui." Ele falou: "Então, aí é o antebraço." Caramba, verdade. Nunca vi ninguém quebrar aqui. Vocês já viram alguém quebrando, tipo... Pô, imagina uma faixa, uma tala Não, até deve aqui em ter, cima, tipo assim, um acidente de É, carro, não, talvez, uma acidente coisa assim. Deve ter, mas- É uma parada muito mais extrema, né? Tipo, não é algo do cotidiano, né? Alguém que quebra o braço, assim. Nossa, como é que quebrar? Oh, deve doer pra burro. Não, Imagina, demais. imagina É igual a tala. ninguém, tipo, quebrou Não, o deve fêmur. ser Não, fêmur eu já vi agoniante, dizer de quebrar o fêmur já. Já não, fêmur já. Mas é sim. acidente também, né? Sim, a Tipo assim, maioria não é das natural também quebrar o fêmur. Não é natural quebrar nenhuma qualquer parte do corpo, né? Vamos concordar. Natural, eu acho quero que- dizer assim, tipo, você pode escorregar e cair facilmente, quebrar o braço, quebrar o antebraço. É, tá fraco, Entendeu? eu osteoporose. Não, mas poxa, a pessoa cair em cima do braço, jogando bola. Chuponia. Quando eu já vi É, moleque já. quebrando o braço, tipo assim, vai dar um carrinho e cair em cima do braço, É, sabe? já quebrou até a cabeça. Você já quebrou a cabeça? Não. Ricardo. Ah, verdade. Não, mas aí É verdade. foi traumatismo craniano quando quebra a cabeça, não, é isso? Não sei. Eu não sei. Eu porque conheço é um- 3 pessoas que quebraram a cabeça. Cara, Não, mas calma, ele não fez, calma. É sério, é sério. Mas é traumatismo, não é? Não. Craniano? É que, como é que quebra? Cara, não, mas Eu não quebra. sei. Não, Traumatismo é o quê? Trauma vem de machucado, Sim, não? mas, Calma aí, a quando, gente mas ainda quando quebra o vestibulando. crânio. Não, pois é. Né? A Despertaram. gente ainda no Pode falar vestibulando. coisa errada. Não, mas é trauma. É, tá liberado falar coisa errada, são vestibulando. Tá liberado, Tá então top. liberado, então Verdade. tá bom. Não confio no que a gente vai falar. Exatamente. A gente exatamente. Não confio em nada do que a gente falou até agora, É na verdade. Vai que o peixe não tem... Coração, É. né? Vai que o peixe não tem coração. Vai que. Você já viu um coração de um peixe alguma vez? Vai que o peixe, na verdade, é uma esponja e você não sabe. Isso aí você... Ei, não vamos julgar, né? Mas traumatismo craniano seria trauma, que seria um acidente no crânio. Aí seria Exato. tipo seu cérebro mexer. Hã? Você tem o crânio. Ah, Tá dentro, o cérebro tá dentro. Quando você tem um trauma no crânio, um trauma não é necessariamente você quebrar. Então, se você tem um traumatismo É um crânio, machucado, é né? um machucado. entendi. Mas não deveria ser traumatismo cerebral?
Não, porque Não, seria porque no senão, crânio. pera aí. Mas você falou se o cérebro mexer. Mas aí... Mas eu acho que é ele quis você dizer, quer- tipo assim, o seu crânio ele vai deslocar. É, alguma coisa assim. Não, é que quebrar não é a Como mesma que o coisa que crânio deslocar. E como que o crânio desloca? Ué, sai do Ué, lugar. você, Mas como? necessariamente você desloca o dedo, você tem que quebrar o dedo? Não, mas é que o crânio ele tá meio Não, que, eu tipo, não sei, a gente parado, pode estar assim, falando sabe? muita merda. Cara, a Pode gente É não... porque o dedo, o dedo você desloca, Não, tipo assim, eu vira, só né? tentei A gente não tá fazendo medicina interpretar. ainda, eu não sei. Eu só né? tentei Nem ideia, nem interpretar, ideia. eu tô tentando interpretar o que ele tá tentando dizer que é trauma. Eu não E aí, Caio, faço mais a uma vez, menor não leve ideia. a sério o que a Não gente tá leve a falando. sério o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Pesquisa aí, porque eu acho que exato. eu tô tentando interpretar o que ele tá falando. Porque, tipo Não assim, entendi. você mexer o crânio, pelo que ele falou, se isso é um trauma, deve ser no sentido de deslocar. É que, tipo, é que eu tô tentando imaginar. Porque, tipo, você pega um dedo, né? Tipo assim, Sim. desloca o dedo. Você mexeu o dedo, ele deslocou. Tipo, o crânio, ele é meio que parado, sabe? Cara, eu sou lendário. Traumatismo coração craniano, uma lesão no crânio causada pelo impacto. Quebra. E agora Não, quebrar uma a cabeça lesão, agora? pô. Você amassar o crânio. Pra você amassar o crânio, você precisa quebrar. Não. Não. Você nunca amassou um osso? Não, gente. Você amassou um osso? Osso da canela, né? Jogando Não, bola. trincou. Ah, não, entendi. Deu uma... É, Ah, entendi. tá, entendi. Ah, tá, entendi. mas você já amassou a canela dos outros, né? Não, eu não tinha entendido o sentido do amassar. Agora fez entendi. sentido. Agora, vocês falam que o coração, que o peixe não pode ser que não tenha coração, mas é uma... Não, o peixe Tem tem algo- o peixe coração. é algo o peixe pior. tem Não, coração. isso é verdade. Tem algo que ele é pior, tem. tipo assim, você falou do parte cerebral, né? De ser Sim. neuro. Tipo, o cérebro meio que não, né? Ele comanda Tudo. Né? Tudo, Sistema nervoso, você que pode dizer assim, né? Sim. Uma formiga não tem cérebro. Como que a formiga se mexe? A formiga tem sistema nervoso. Mas como? Não tem. Não tem cérebro. Mas qual que é o sistema Será que nervoso? não? Confesso que eu cérebro? nunca estudei a formiga. Eu já acho que pesquisei, não, eu já não. fui atrás porque insetos no geral não tem cérebro. Eu falei, cara, como que Sério? Como que ele é inteligente? Ela tem o cefalotórax, eu acho. Ah, eu não lembro, mas Você tá acho que ligado? ela... Tipo assim, Não, mas é uma Mas não ele- confio no que eu estou falando. eu não sou biólogo. Não, mas eu acho que por mais que não tenha o cérebro, tem o sistema nervoso, né? Tem o sistema Ah, nervoso. com certeza. Então. A partir dos quinidários, a partir da água viva, acho que todos têm sistema nervoso. Todos têm. O título desse podcast é Não Confie no que a gente está falando. A partir dos quinidários, acho que todos têm sistema nervoso. Quinidário? Sim. Jesus amado, nem ideia. Eu nem sei o que é ideia. quinidário. Quinidário. Não Aí É. uma área que eu Quinidário. nunca gostei. Animais, então Nunca gostei nunca... também. Eu nunca gostei de zoologia, É né? porque eu tô Nunca. estudando agora, rapaziada. Tive aula ontem de quinidários e Tá poríferos. fresquinho, tá fresquinho. É, vamos lá, os poríferos. Acho que não tá fresquinho não, aparentemente. Ei, Tá meio- Ei, amigão. Desculpa. Tá fresquinho sim, tá? Quinidários? Quinidários. O que é um quinidário? É, quinidários. Não, esponja não. Poríferos, Medusa, quinidários. Medusa, água-viva, água-viva. caravela do mar. Sim, Lembra mais? Bolacha do mar, não é quinidário? Não. acho que não. Que bolacha É do mar. aquela anêmona. Anêmona. Bolacha do mar é o quê? Tem o pepino do mar. Tem o pepino do mar também, mas ele aí é esponja, filtrador. É, o pepino do mar é esponja. É os únicos seres vivos filtradores são esponjas. Cara, que rumo que tomou esse podcast, gente? Vamos falar E o vestibular? E o vestibular? Não, mas onde você aprendeu tudo isso? No cursinho No pré-vestibular. cursinho. Tá vendo aí? Ó, eu Não é só porque aprendi eles que querem o peixe medicina. tem coração com lendim, com um professor de biologia Do cursinho. do cursinho. É, Cara, ele tem um coraçãozinho assim, ó, tem A duas primeira cavidades. coisa que eu vou fazer saindo desse podcast é ver um coração de E é peixe. circulação simples ainda Vamos lá, do peixe, pescar. porque o A sangue gente só abre passa uma uma vez pelo cilada. coração. Lambari também deve ter coração, então. Né? Tem. Todos têm coração. Pode Vamos ser abrir um peixe saindo daqui? Bom, mas tem que pescar o peixe, que os Não é de peixes pesca ali bem no limpos. Deixa eu porto. pesquisar. Não. Formiga tem cérebro? Você vai pesquisar Enquanto o isso Caio ou você vai pesquisa. pesquisar Eu tô- do peixe? Desculpa, não, peixe eu sei, eu já abri o peixe. Mas enquanto o Caio pesquisa, eu queria que vocês me contassem, tipo, ultimamente... Porque assim, vocês fazem cursinho, tipo, não sei se é o dia todo, mas é uma boa parte do dia, né? Tem, E formiga como tem cérebro, sim. sobra pique pra estudar. Chamou, Como- é obrigação, né? Se não estudar, não passa. Mas não tem pique. Ah, Depende. cara, Pra mim depende. Não é Tem- desumano? É de boaça? Como Pra que mim é esse não sei, pra eles, Então, mas é pra porque- mim é muito tranquilo. Tipo assim, porque, igual eu falei, eu sempre gostei de estudar. Então, eu quero ir pra área de pesquisa, eu quero estudar. Então, Você assim. vai viver isso, né? Então, assim, pra mim nunca foi doloroso estudar. Tipo assim, tem horas que a minha mente realmente fica cansada, eu não consigo absorver nada. Mas aí é cansaço, né? É diferente, né? É diferente
do prazer de estudar, né? Porque independente de você ter prazer, você pode cansar não, porque uma eu falo hora, porque né? já vi, a gente se ouve muito falar dessas galera que faz, tipo, cursinho, até em um lugar só, né? Que, tipo, sai, faz integral, tipo, aí sai e vai pra casa, tipo, Não, o exausto. pior assim, erro morre. que você por pode isso- fazer é esse por isso- cursinho por integral isso- desse jeito. Exatamente, por isso que eu escolhi fazer esse cursinho de manhã. Tipo assim, faz uma parte só e pronto. Daí à tarde você estuda por conta própria. Porque se você tiver aula de manhã e à tarde, você chega em casa, você não vai ter É o que pique. aí Você não entra vai ter o naquela pique. Fato. história, aquela Fato. história do É, o estudo cara tá passivo fazendo, e entendeu? do estudo ativo, entendeu? Cara, acho Fato. que todo mundo que já estudou um pouquinho já deve ter ouvido falar dessa história de estudo ativo e de estudo passivo. Que, tipo assim, que você aprende quando você está estudando ativamente, digamos assim. Aí o quando estudo você- ativo, por exemplo, é. é quando você... Só tá ali. Não, isso é estudo passivo. Então, mas você, Eu não é o não, que você tô falando do fala? ativo. Ah, tá. Não, o ativo é tipo assim, é quando você realmente aprende o conteúdo. E aí tem algumas formas de estudo ativo. Por exemplo, fazer questão é um estudo ativo. Você revisar flashcards é estudo ativo. Você... Deixa eu pensar. Você se auto-explicar um conteúdo é estudo ativo. Agora, por exemplo, você só assistir uma aula é estudo passivo. Tanto que se você estudar passivamente, você rapidamente vai esquecer o que você Você precisa aprendeu. aplicar. Por Exato. isso que falam que você tem que estudar ativamente, entendeu? E aí a desvantagem de você fazer cursinho o dia inteiro é que você só vai assistir aula o dia inteiro. Então você Imagina. vai ter muito estudo passivo. Quando for seu momento de ter o estudo ativo, você não vai mais ter energia. Então seu estudo ativo vai ser muito ruim. E aí você vai ter dificuldade de lembrar dos conteúdos, você vai ter dificuldade de absorver o conteúdo, então... Entendi. Entendeu? É, por isso que esse é o diferencial maior, então. Né? E por isso também que eu tinha falado de que eu tinha escolhido estudar em casa, porque, por exemplo, tem matérias, igual ele tá falando, que lá no Poliedro as pessoas podem optar por não fazer. Humanas é uma matéria que eu tenho muita facilidade, talvez por isso que eu já que pensei em fazer direito, psicologia, enfim, é uma Você não matéria... precisa, tipo, fazer um cursinho pra uma disciplina que tem mais facilidade, tipo isso? Na verdade, eu tô fazendo. Só que, tipo assim, se eu fizesse essa matéria presencial, eu teria que ser obrigada, ou quase que obrigada, a assistir todas as aulas. Entendi. Sendo que tem, tipo assim, por exemplo, Maquiavel. Maquiavel é um conteúdo de filosofia que eu já domino muito. Então, eu não vou assistir uma aula de Entendi. Maquiavel. Você consegue selecionar melhor os pontos onde você quer estudar. Exatamente. Eu peguei Química, Entendi. Física e Matemática presencial porque eu tenho muita dificuldade. Então, essas são matérias que, tipo assim, eu preciso ver todos os conteúdos, sem exceção, porque eu vou precisar, eu sei que eu preciso ver aula de todos. Agora, de filosofia, sociologia, história, geografia, eu posso selecionar melhor as aulas, porque eu sei que eu tenho muita facilidade. Então, eu não vou ver a aula, igual eu falei, de Maquiavel, sendo que eu já tô acertando todas as questões de Maquiavel. Eu iria estar perdendo tempo gastando dinheiro, Sim. entende? Então, foi por isso que eu optei por fazer humanas em casa. Entendi, então é bem mais estratégico hoje em Sim, dia. não, as com escolhas, certeza. Né? É. É Com só certeza. meter a cara lá, ficar fazendo cursinho a louco. Não, daí é perda não. de tempo. É verdade, tipo assim, imagina você chegar em casa depois das 7 da manhã às 6 da tarde a aula, escrever uma redação que fere uns 3 direitos humanos e entregar. Mas você, tipo, todo dia seu curso é integral? Não. Tem 2 dias da semana que a aula é até às 6. E tem um diferencial, os professores fazem questões. Então, não é uma aula em que você vai passar 100 minutos ouvindo Entendi. o professor falar. E você vai chegar em casa chega completamente morto. Alguns dias. Mas não é... Porque às vezes lá você vai fazer quase tudo, porque você tem que fazer questão em casa, né? Revisar o conteúdo. Mas às vezes fica muito fácil. Os professores lá são muito bons, então eles fazem ficar muito fácil os conteúdos. Explicam muito bem, explica como se fosse uma criança, como se você estivesse vindo aquilo da primeira vez. Tem poucas coisas que eles falam, não, o aluno já sabe, só que eles perguntam, alguém tem dificuldade de tal coisa? Eu posso explicar se for necessário. Então, lá, o professor faz questão, tem professor que faz 1 hora de explicação, 40 minutos de exercício. Tem professor que faz 30 minutos de explicação, 1h10 de exercício. Tem aula que 1h40 de exercício. E aí ele fica lá na frente e fala, se você precisar, se você tiver dúvida, vem falar comigo, tal. Tem muitos jeitos diferentes lá, professores diferentes também. Mas tem aulas, por exemplo, de geografia, por exemplo, que a professora precisa falar uma aula inteira, porque é globalização, economia global, então você precisa saber do conteúdo, é conteudista mesmo, algumas questões. E aí, mas são 2 dias da semana, a aula das 7 ao 12h40, com 2 intervalos, né, 3 aulas na parte da manhã,
de 100 minutos, e à tarde são 2 aulas de 100 minutos, ou tem aulas, né, 24 de biologia, química e física, que são 50 minutos, e de sociologia e filosofia também, que são aulas de 50 minutos por semana, e aí divide 50 minutos, os 100 minutos não tem intervalo no meio, 50 minutos de sociologia e depois mais 50 minutos de química. E aí são coisas mais básicas, coisas que caem bem menos, e coisas que geralmente os alunos têm mais facilidade. Então, aí tem plantão também, se precisar. Mas tem 2 dias da semana e tem um dia que só tem uma aula de 100 minutos à tarde. E, na verdade, sobra tempo à noite. Não sobra, assim, mas tem que ter um descansozinho. Não dá pra você estudar o dia inteiro. Se você ficar estudando o dia inteiro, desde o começo, em algum momento você vai cansar. Mas, por exemplo, nos dias que tem aula até 6 horas da tarde, tem 5 tarefas das 5 matérias diferentes. Aí eu chego em casa, descanso, como, e aí eu estudo. Mas não dá pra fazer tudo. Tem dias que não dá pra fazer tudo, porque você precisa revisar a matéria, precisa fazer os exercícios fazendo os exercícios. Tem dia que eu tô deitado, que eu não aguento mais ficar sentado, que eu fico sentado o dia inteiro. Eu tô deitado no sofá, fazendo exercício, e aí eu não entendo. Tipo assim, eu chego no resultado, mas eu não entendo por que eu cheguei no resultado. Então, não adianta estudar assim. Tem dias que você fica muito cansado, mas o poliedro, ele te induz a não ficar cansado, né? A melhor coisa a se fazer não é ficar tão cansado assim. Se você está tão cansado, para de estudar um pouco. E também eles não passam tanta questão para fazer, assim, de tarefa. Tem professor que passa. Tem uma brincadeirinha de que o professor começa a passar. Passa mais. É muita tarefa, tem professor. Mas tem professor que passa menos. Cada um com o que acha que é adequado à sua matéria. Mas assim, tem dias que são muito difíceis. Por exemplo, terça-feira à noite. Agora, eu escrevi uma redação sobre... Não lembro sobre o quê. E aí, eu tava escrevendo a redação e não deixei pra última hora, né? Eu precisei entregar em pouco tempo. Minha redação tá ficando ótima. Primeiro parágrafo, ótimo. Segundo parágrafo, ótimo. Chegou no meio do terceiro parágrafo, eu acabei com toda a redação. Eu acho. Eu, tipo assim, eu coloquei uns argumentos muito ruins. Já me ocorreu. Já ocorreu com todo mundo mundo. aqui. Com todo mundo que faz redação, você tá escrevendo... Coloquei uns argumentos muito ruins, eu não conseguia pensar em nada melhor. Só que eu precisava entregar a redação. Aí eu falei, não, vou continuar. Aí eu tentei melhorar, não deu. Talvez eu tenha ferido uns direitos humanos ali, mas... Acontece. Ninguém vai ficar sabendo. Faz parte. Quem nunca feriu direitos humanos na redação, não é mesmo? Acontece. E aí eu feri uns direitos humanos de... tem que deixar mesmo. Não é... Pelo amor de Deus, não é um assunto tão sério assim. Não é agressão. Não. É tipo celular. Deixa a criança mexer no celular e... Mas... Não sei se eu... Mas tem dias que a gente não tem saco pra militar na redação. Isso Mas o que uma vocês fazem? realidade. Tipo assim, beleza. Não Só não tem saco, tipo, pra redação. Não tem saco pra estudar, como você falou, né? Pra concentrar, talvez e tal. Mas o que vocês fazem, assim, tipo, parejar a cabeça, algum hobby, alguma coisa assim? Sei lá, academia, esporte, igreja, sei lá. O que vocês fazem? Então, igreja. É literalmente isso. Mas assim, cara, igreja com certeza é uma principal, assim. Só que eu digo assim, por exemplo, você tem que colocar... Tipo, na sua vida você tem que colocar os seus objetivos, suas prioridades, né? Então, assim, tem gente que vai lá, eu quero ir pra academia todo dia, eu quero ficar bombado, não sei o que. Eu falei, cara, pra mim não dá certo. Pra mim, você tem que ter seu momento de esporte e tudo pra dar uma... Academia é muito legal, mas jogar um futebol... Então, mas é justamente isso. Por isso que eu falo, ó, eu tenho certos momentos livres na minha semana. Eu falo, cara, o que vai me dar mais prazer? O que eu vou conseguir dar uma descansada melhor? Eu adoro jogar bola. Então, pra mim, jogar futebol é meu momento de, sabe, dar uma... Tipo, arejar a cabeça, ficar de boa, entendeu? Tem gente que gosta de ir pra academia. Eu vou à academia quando dá tempo, mas tá bem complicado, entendeu? Então, acho que, assim, é importante, sim. Você tem que ter seu momento de livrar, mas também não é pra ser sua prioridade pra vir. Você putz, eu preciso estudar. Não, mas eu tenho que ir pra academia todo dia, então vamos pra academia. Não dá certo. Eu acho que esse sabe? negócio de, tipo assim, você tá fazendo cursinho. Porque, cara, vamos lá. Se você ficar negligenciando o estudo pra ir na academia... Por exemplo, você não tá cansado de estudar. Mas você não acabou o conteúdo, você não tá cansado. Mas deu o seu horário pra ir na academia.
você ir na academia do mesmo jeito, mesmo não tendo... Primeiro que você vai perder um pico de produtividade ali, que Exatamente. você podia estar absorvendo muito conteúdo, Pô, você tá né? lá concentrado, você tá estudando. Você falou, vou estudar 2 horas e aí às 7 horas da noite eu vou na academia. Você tá lá estudando e aí você tá estudando história. E aí você tá com todo um pensamento sobre os egípcios tal, entendendo. Aí toca o seu alarme, 7 horas. Aí você fala, vou pra academia. Você quebra O fluxo. o fluxo, a produtividade de todo o entendimento que você tá tendo sobre uma sociedade, né, que você tá estudando, pra ir na academia. Tudo bem, é o seu momento de lazer. Porque, cara, o cursinho não é um negócio legal. Você não... Pô, ninguém... Eu acho que ninguém fala, nossa, vou pro cursinho, olha só que... A Vitória! A Vitória! Falou que ela ama Mas estudar. não, você prefere... Por que você tá no cursinho pra ir pra faculdade? Você preferia estar Não, mas tipo assim, eu me divirto. Toda vez eu falo Não, feliz. mas é Quando eu verdade. chego segunda-feira no cursinho, eu chego muito feliz. É porque, tipo, o nosso ambiente ele é muito legal, Ele assim. é muito o divertido. clima lá no Pense é muito legal, assim. E a gente tá entre amigos, a gente fez muita amizade, então tá tem um bem grupo, legal. né? Pô, assim, amigão, mas o cara massa, largar, sabe? estudar história pra ir pra academia é palhaçada. estudar história foi muito legal. maravilhoso. É esse negócio que eu História é falei. maravilhoso, Eu já eu concordo pensei em com Eu fazer... ainda tenho, Já assim, cara, pensei eu em tenho fazer interesse história. ainda em fazer um curso de história. Eu já É, nem que já seja pra, já nem, passei nem pra por dar aula, nem pra história dar aula, mas também. tipo assim, por Eu prazer próprio, que eu amo história de uma Já forma passei assim. por história eu lá não no meu... sou tão No meu... Você não gosta, Meu cara? surdo. Eu gosto, sou eu louco gosto. em história. Eu História é gosto, maravilhoso, mas eu não amo tá na minha prateleira de Qual que é o seu matérias, não, favorito? velho. Cara, apesar de eu gostar muito de exatos, mano, geografia pra mim é minha Pô, matéria. geografia é bom, geografia é muito Mano, bom. geografia pra mim é, tipo, Pô, o cara a não- melhor mas matéria que 100% existe na ou uma vida. parte O cara específica não da gosta de geografia? história, mas gosta de geografia, cara. Eu só não gosto da parte de rochas, relevo, essa coisa. Essa é melhor, essa parte mais legal. Não, mas... Primeiro não, que a meu- melhor Geopolítica matéria- eu acho que começa a ficar meio... Assim, Não, é importante, não, calma. não, pelo amor de Geopolítica é Deus, importante, não, calma, não, calma. é mais A legal, melhor deixa eu parte recolocar. aí- Geopolítica é muito Que é importante. isso? Eu gosto até de geopolítica e tal, mas falando dentro da geografia em si. Nossa, Se você for colocar, Não. tipo, Você rochas prefere e geopolítica... Eu prefiro mil vezes só rochas. litosfera, Não, não, ó. Pô, 1000 astenosfera, vezes. Ó, por magma. mim. Mil Por mim, vezes do que é geopolítica. Geopolítica, cara, negócio de países, bandeira... Geo... mano, Por que pra você mim, acha que eu cara, queria fazer relações internacionais? Globalização, Não, primeiro que nossa, eu vou pra ter mim que é a expor o melhor Felipe coisa. Kirsch aqui, que ele todo dia ele acorda e ele entra no aplicativo dele de qual que é a bandeira do dia. Pô, é nóis, aqui, ó. Pô, é isso, entendeu? É a coisa que eu mais gosto. Qual que é esse, a isso. bandeira do dia? É o Flaggle. Eu quero O fazer. Flaggle tem o Global também, depois eu vou te passar. Eu gosto. Mas, Eu mas, me tipo lasco assim, muito. Eu sou muito isso aí de bandeira. Eu só me lasco nas ilhas. ilhas- Aquelas ilhas que tem, tipo, bandeira da Inglaterra É, em cima, Ilhas assim, tá. Marshall, Nossa, eu Ilhas- me rasco lá. Então, tipo nas assim, ilhas. eu gosto muito, tipo, de geografia dessa de parte. clima. De clima, cara, eu amo. Eu sei, pô, a previsão do Cuiabá pro clima do resto do ano, entendeu? Eu adoro isso, adoro. Então, tipo, claro, óbvio, é uma coisa que eu não mencionei. Eu também já pensei em fazer relações internacionais. Só que também eu comecei a pesquisar. Meu pai é formado em relações internacionais e ele me deu um choque de realidade que pra mim Não rolou. não ia dar certo, entendeu? Daí, então geografia pra mim é a principal. Mas daí já vem, adoro física. Adoro física. Pra mim, Química biologia. eu tô começando a gostar. Biologia, eu tenho dificuldade de biologia, mas eu gosto muito. Nossa, biologia Mas não me tem- pega. eu cara. gosto Tem muito. dificuldade em saber quais são os órgãos, Felipe? Você vai abrir uma pessoa. Mas eu vou. E Eu não tenho vai- seis Ele anos só de sabe. aprender. Ele só vai abrir a Era cabeça esse, só. esse a gente tava discutindo se o peixe tinha coração. Então. Vai confundir o pulmão com um Pô, baço. mas biologia, na hora que chegava na célula, não me pegava nem a. Nossa, é a Não. parte que eu mais Eu gosto. não- O que eu gostava na Nossa. biologia era. Cara, É porque, Lucas, me só fugiu o não nome gosto de da célula. matéria, mas aquela parte do azão azinho, parte de genética. Nossa, Pô, genética é legal, bom é pra massa, caramba. é massa. Não, genética é massa. É legal. Mas, cara, estudar uma célula célula é era um muito saco. incrível. Genética é a muito melhor incrível. parte. Genética é maravilhoso. Eu acho que você só não gosta de célula porque você não aprendeu célula Não, é porque tinha um direito. monte de, tipo assim, um monte de coisa, mas dando uma. Mas é muito não legal, dava, não pô, dava. parece uma máquina. Pô, Cara, me é tocou muito. incrível. Cara, você vê. tem um Incrível é núcleo- rocha. Mano, você vê Não! você tem um núcleo. As atmosferas, que não é rocha, mas Cara, enfim, a olha- parte de não, olha cima, a que massa. atmosfera. Atmosfera. Olha que Tudo massa. maravilhoso. Você tem um núcleo. O núcleo da célula, que tem todo o seu material genético. Tudo. Todas as células têm o mesmo material genético. Aí ele vai lá, cada parte do seu corpo. Cada parte do seu corpo. Por exemplo, a célula do seu braço tem o mesmo código genético que a célula da sua cabeça. Do seu cérebro. Ela só não tá programada pra fazer a mesma coisa. Amigão, um carvão vira diamante. Isso é química! Não Amigão, é uma geografia. rocha que vira diamante. Não é geografia. É uma rocha. Ela vira diamante, amigão.
Como que isso não é importante? Não, é importante, só não é É legal. maravilhoso. Não, mas curiosidade, eu gosto desse estudo de célula, tanto que câncer tá muito relacionado Não, a com isso, certeza. né? E aí, Com tipo, essa certeza. parte me pega muito. Porque eu Mas assim, gosto. estudar a célula em si, Divisão cara, eu celular, passava de muito biologia, massa. tipo assim, Mitose. no limite, sabe assim? Tipo, no limite. Pô, Agora, no terceiro ano era topíssima a biologia, aí já me pegou Não, e melhor. você pega o neurônio, o axônio. Nossa, é legal, é massa, cara. É massa. Agora, Ok. eu já desisti de um livro por causa de rocha. É Qual? Viagem ao Centro da Terra. Ele Do passa- Júlio Verne? Bom pra caramba, E vamos lá, você e tá qual que é a doido. composição da litosfera? E você passa por... Então, assim, Aí ele ele, que sabe e o cara isso tá aí. indo pro centro da Terra. Ele entra no buraco, tô indo pro centro da Terra. São 20... Eu lembro. São 26 páginas explicando como era a composição das rochas que eles estavam... Mas sabe uma parte que é legal? Que eu gosto dessa... Que tem a ver Será que com eu deveria isso? ser geólogo? Tô Eu achando acho, também. talvez, Pensou? hein? Eu acho que Pô, placas rocha é bom. tectônicas. Bom pra caramba Muito também, é um massa. tema muito Ô, legal. Essa aí é Legalzinho, massa. legalzinho. Esse aí, placa É. tectônica. Pô, é legal a massa. placa tectônica. Lá na Islândia, uma curiosidade, na Islândia você pode nadar, fazer mergulho e tocar as duas placas tectônicas. A dorsal mesoatlântica, não é? Eurásia. Não, Eurásia é lá na frente, né? Puta, você me apertou. Eurásia- É a placa americana de um lado e do outro eu não vou me lembrar qual que é agora. Mas Também você não pode fazer o mergulho e tocar, tipo, nas duas, assim, sabe? É surreal. Massa. Muito bom. Não, placa tectônica é legal. Cara, é muito massa. tá Daí vendo? elas vão fazendo assim uma na outra, elas vão se separando, Oh. o magma vai... E reciclagem, sabia que as placas tectônicas, elas se reciclam, né? Como assim? Você não sabia Não, disso? calma. Tem reciclagem da placa tectônica. Por exemplo, quando ela tá se afastando, pensa ali na Cordilheira dos Andes. Certo. Tem a placa de Nazca e a placa sul-americana. Ok. A placa de Nazca desce, porque ela é mais Isso. densa, porque ela é feita de basalto. E aí ela é mais densa e Viu? ela... Vitória gosta de rochas. E ela Rochas. ocorre um processo chamado subducção. Quando ela subducta aqui embaixo, ela entra em contato com o calor do magma e ela dissolve. Ela dissolve, a placa tectônica vai dissolvendo e vai virando magma de novo. Ou seja, recicla. E recicla. E aí o que acontece? Lá nesse negócio que a gente tá falando, de você poder tocar nas duas placas tectônicas, se chama dorsal mesoatlântica, que é quando elas se separam assim, ó. Vamos pro outro lado. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E aí, ali entra o magma. E ele vai formando outra... As pessoas o resto estão da se placa. atualizando que estudaram, tipo, hoje de manhã no cursinho. Eu te garanto que a gente não estudou isso hoje. O que porque você eu não fazia a estudou, mínima Felipe, ideia. hoje Não, de isso manhã aí no foi do meu cursinho? cursinho na minha produtos casa. produtos notáveis, notáveis. fatoração. Fora, nossa. pelo Hoje de amor manhã eu Deus. cortei o cabelo. O que você estudou hoje de manhã, Caio? Eu cortei o cabelo hoje de manhã. Não, eu cheguei hoje de madrugada aqui em Cuiabá. Fui lutar boxe com meus amigos, com meu irmão. Brincadeira saudável, boxe. Sadia. Muito. Vai tirar uma carteira de trabalho. Vamos tirar a carteira de Vai tirar a trabalho. carteira de trabalho. E aí eu dormi. Aí eu acordei e fui cortar o cabelo. Maravilha. Enquanto o Felipe tava estudando produtos Produtos notáveis. notáveis. Pô, mas você tem que Faturação, entender. abraço, O Eloy. que você faz sexta-feira? O que você faz sexta-feira? Hã? O que você faz sexta-feira? Produtos notáveis. Produtos notáveis. Tem ela sábado. Desculpa, sábado. Simulado. Tá vendo? E você? Eu tenho aula e simulado. Ou seja, Ah, não, eu já tem tirei o Eu tenho atraso aula da simulado sala. também. Tirei o atraso Não, da eu tenho aula de simulado, hoje. mas eu Entendi. também. Eu estudo também, pô. Sábado, Não, mas eu vou sábado falar. de manhã é Nunca meu dia é- de é A literatura. aula sábado é complicada demais. A Pô, aula e sábado na escola é um negócio, né? Sábado é muito. Pô, é o dia mais difícil de acordar. É o mais difícil de acordar. É porque é sábado. Até seu corpo já sabe Cara, que todo sábado é mundo, dia eu de converso dormir. com converso com todos os meus amigos. Pessoal, hoje eu vou jogar videogame. Hoje eu vou jogar bola. O grupo do futebol, chega sexta-feira, os caras estão, vamos jogar bola onde hoje, tal. Aí eu fico pensando, eu vou estudar amanhã. Eu vou pra aula. Aí o que eu vou fazer à tarde? Simulado. Até 7 horas da noite. Mas é ao doido. mesmo tempo que tem a situação de você conversa com as outras pessoas e as pessoas estão, tipo, esperando começar a aula da faculdade, não estão fazendo nada enquanto isso, também tem, tipo assim, por exemplo, eu e o Felipe, Ah, não, o tem a- que você vai fazer hoje, Felipe? Vou estudar. Estudar, É. Não tem jeito, Tem é que fazer. é uma prioridade, né? Não, É. isso é uma coisa que te dá pique. É uma coisa que eu esqueci de falar. Você responsabilidade. Você tá no cursinho, você não quer passar outro ano no cursinho.
Ah, Sim. isso aí é pesado. Então, porque, você, tipo assim, você chega lá, você senta na sua cadeirinha, você olha pro lado, tem um cara que já tá 5 anos lá. Putz, É verdade. você não quer ser esse cara. Às vezes, É. cara, a gente é tipo, somos os novinhos, mais os novos novinhos lá. da sala, sabe? Tipo assim, tem gente que tá muito mais tempo e, Caramba. assim, às vezes bate meio desespero. Putz, será que a gente vai ficar... É E não que, porque- e não que as Não. pessoas que estejam no cursinho há mais tempo sejam burras. Não, tem muita é gente porque é muito dif- inteligente É porque é no muito cursinho. difícil É de muito- passar, Mas cara. é porque é difícil. muito difícil. Mas, No ó, vestibular você depende muito de sorte. Não existe você tem passar um porque fator você sorte sabe muito tudo. grande. Ninguém sabe tudo. Então, tipo assim, não adianta você falar, ah, não, eu vou estudar tudo, eu vou saber tudo. Não, tem como você estar mais bem preparado. Mas tem muitas vezes que quem tá mais bem preparado não passa, porque sabia muita coisa sobre... Mas tinha uma pessoa que não sabia tudo que ele sabia, mas sabia algumas poucas coisas mais específicas que caíram naquele vestibular. E a Entendi. pessoa sabia. Depende, por exemplo, ano passado, na segunda fase da FUVEST, tinha um conteúdo de geografia que era extremamente específico. A maioria das pessoas que sabia aquele assunto era porque gostava de geografia. Não significa que, por exemplo, a pessoa não sabia direito sobre climas, mas tinha uma pessoa que sabia tudo sobre climas e sabia até um certo ponto da matéria muito próximo o que caiu. Eu não lembro exatamente o que caiu, não vou falar. Então, é muito... Porque você depende da sorte também. Uhum. Depende muito da sorte no sentido de... Você tem que estar num dia bom. Por exemplo, meu primeiro dia do Enem, que é meu melhor dia, né? Eu tava acertando quase 80 questões nos simulados do primeiro dia do Enem. Chegou lá, eu fiz a prova completamente dispersa. Minha redação não ficou tão boa quanto deveria ficar. Então, meu primeiro dia foi desastroso. O meu segundo dia foi melhor. Mas o primeiro dia foi desastroso, meu primeiro dia. E outra, essa questão da sorte, é tanto se você vai estar numa situação boa de fazer a prova, quanto, por exemplo, a redação. Você tem que tem que ter sorte na questão até do corretor. Tem. Porque, assim, cara, os corretores lá tem que ver se é um corretor experiente, se não é. Os corretores do Enem, eles têm, tipo, em média, 3 minutos pra corrigir sua redação. Nossa. Então, assim, eles vêm meio por tem cima. uma correção E eles automática vêm, que vem cara, antes eles da deles vão assim ainda, de um né? jeito. Então, a sua redação pode ter ficado muito melhor que a de uma outra pessoa e essa outra tirar mais nota que Não, você, é. porque o corretor viu de jeito Ano diferente. passado, Ele tava entendeu? no dia melhor, dia que ele corrigiu a redação dessa pessoa. às vezes- Ou a pessoa acabou de, por exemplo, sua redação era um 960, mas o corretor acabou de corrigir um 1000. De um 960 para 940, assim, para um 1000, tem As diferença. outras redações elas vão influenciar. Você acabou de corrigir uma redação 1000, você pegar uma redação, mesmo que ela seja 960, cara, você acabou de corrigir um 1000. A redação de 960 vai parecer que tá muito mais vai abaixo, parecer um 920, um 880. Ah, é? Tem isso, é? Tem. Tem, Triste, porque... hein? Eles, tipo assim, É porque não eles dá- comparam a sua redação com todas as correções. Porque, vamos lá, a redação é um que negócio eles muito... foram É corrigidas. muito humanas, Uhum. redação. Então você precisa da interpretação. Em 3 minutos não Em dá, 3 né? minutos. E porque, vamos assim, no Enem até que não acontece tanto isso, porque o Enem é mais na caixinha, né? Mas vestibular mais tradicional, assim, mas FUVEST, os FUNESP, vestibulares acontece bastante tradicionais, isso, a entendeu? parte boa é não que esteja isento de erro, pelo amor de Deus, mas é porque não é tanta gente que faz. Eles têm mais tempo pra corrigir, eles têm Mas, ao mesmo provavelmente tempo, o nível da galera... o nível lá da em galera cima. que passa pra FUVEST, Unicamp, tudo segunda fase que tem a redação, né? Unifesp não. Mas esses vestibulares, eles pegam e a redação, não as do VUNESP, não, mas as, por exemplo, Unicamp e FUVEST, que são as mais diferentes, o nível de... você tem, logicamente, você tem que ter uma estrutura de texto para não ficar bagunçado, mas o que conta para eles é o nível de debate que você propõe em relação ao tema. Então, o corretor ele não pode falar, ah, não, errou um conectivo e... Não, ele vai ler focando no debate que você propôs. Qualquer tema, você coloca qualquer tema, você tem que debater aquele tema. Você não precisa dar um exemplo, não precisa de repertório, você tem que criar um debate, Né? aprofundar. Você tem que aprofundar. Tanto que você vê, os maiores... e tem vários jeitos, você não precisa seguir o modelo dissertativo, argumentativo, igual do Enem. Eu acho... Não sei não, hein? Não, você não precisa. Não é. Eles não prezam por
por estrutura, eles prezam pela... Mas o estilo mas talvez o não estilo seja... é dissertativo argumentativo, Ah, não, sim, mas eu tô independente falando, não é o estilo do Enem, não é precisa a seguir a base do caixinha do Enem. Enem. Então, não precisa seguir a caixinha do Enem. E aí, é muito... Porque, vamos lá, se você escrever uma introdução de 13 linhas no Enem, é um negócio muito fora. Na FUVEST, se você escrever uma redação de 13 Você linhas... pode escrever, no Enem eles cobram 4 parágrafos, na FUVEST você pode fazer 3, na FUVEST você pode fazer 5. É mais livre, né? Calma aí. É bem mais livre, No Enem você precisa necessariamente ter uma proposta de intervenção no final da sua redação, na FUVEST e na VUNESP você não precisa, entendeu? E na FUVEST e na VUNESP, tô dando exemplo porque são os que eu mais conheço, né? Eles, tipo assim, eles trazem muito mais temas filosóficos e temas que podem, tipo assim... Tem duas perspectivas sobre o tema. Por exemplo, no Enem vai ser sempre um tema assim, violência contra a mulher. Todo mundo é contra a violência contra a mulher. Até porque se você for a favor, você tá ferindo direitos humanos, né? Não, não só isso, né? É um criminoso. Enfim, Foda isso aí. É. Eu escrevi uma redação. Sem querer eu falei. Era uma redação... Eu tava treinando, né? Era uma redação sobre... Ixi, sei eu lá, lembro dessa. punição de... sobre... Sei lá, era alguma coisa sobre prisão. E aí, como dar um jeito aí de diminuir as prisões, né? Aí eu escrevi, tipo assim, tem que aumentar a punição. Tem que aumentar... Tem que penalizar mais. Fere os direitos humanos. Não, porque sério. o que eu não lembro exatamente como eu escrevi, mas o meu professor, ele falou pra mim, Caio, isso aqui que você quis dizer é basicamente, tipo assim, prisão perpétua, insalubridade, sei lá, tortura. Eu escrevi um negócio muito nada a ver. Então... Sem intenção ali, sem só que na intenção prática... nenhuma. Até porque... se você escrever um negócio desse, você toma 0, né? Da Ferir polícia direitos bate na humanos, sua é. porta. A polícia bate na sua porta. Não, e aí no vestibular FUVEST FUNESP, eles trazem temas muito mais, tipo assim, abstratos. Tipo, aquele que eu te mostrei hoje, que era... Sei. Era uma pergunta, o tema da redação era: qual o legado a sua geração está deixando para a geração futura? Esses são difíceis. Entendeu? São os temas assim, que eu fiz semana passada, também era FUVEST FUNESP, era a influência do outro na construção de personalidade do sujeito. Nossa. Então eram uns temas assim, meio fora da casinha, sabe? E esses temas, tinha feito- tem alguns temas que dependem muito da época do ano. Só pra você ter uma ideia, quando eu tinha, Tem. tipo, 17 anos, eu fiz meu Enem pra valer, o tema foi Movimento Migratório para o Brasil no século XXI. Só que, tipo, mais de 10, quase 15 anos atrás, não, 15 também não, né? Mais de 10 anos atrás, vai. Velho. Talvez. Pouquinho. Hoje em dia, você vê no Brasil que tem muito movimento migratório. Sabe? Você vê muito, assim. Hoje eu conseguiria fazer aquela redação de forma muito mais fácil. Sim. Mas naquela época tava, tipo, meio que começando esse rolê ainda, sabe? De vir pessoas, né? Não, por exemplo, teve uma redação que eu inclusive tirei uma nota muito ruim, valia 10, tirei 4,5, que era sobre biografias não autorizadas. Difícil. O que eu ia escrever sobre, Eu tipo, lembro essa biografias não autorizadas Foi entre complicada essa. Ela a passou uns liberdade de 4 dias expressão. falando. Pera aí! Entre a liberdade de expressão e a privacidade do sujeito. Porque, tipo assim, tem os dois lados. Se você tá fazendo uma biografia não autorizada, tem a sua liberdade de expressão em jogo, mas também tem a sua privacidade em jogo. Uhum. Então, tem tipo as assim, duas coisas, né? era muito complicado. Pelo menos pra mim, foi muito complicado essa redação. Muito Passou uns complicado. 4 dias Vocês falando. fazem simulados de outros Enems? Tipo assim, redação, no caso, de temas de outros Enems Não. ou não? Que já foi? Não, Porque né? daí Não, nunca porque não vai repetir, cair, né? né? Ah, tá, mas eu falo nem pra praticar nem nada. É porque, É os porque a gente professores, recebe eles já... tantas redações dos nossos próprios professores, que eles são tipo meio que palpites, Ah, assim. vai Então, baseado em palpite, então assim, aborda vários temas, Por não tem exemplo, por que fazer do mesmo do que já fez. passou, né? Já foi. Porque Um assim, tema. porque Pode rapidão, por exemplo, a gente faz questões dos Enems antigos, Uhum. porque o Enem sempre mantém o mesmo padrão, assim, entendeu? Uhum. Vai De cair conteúdo. de conteúdo, vai cair os mesmos conteúdos, De cobrança. o mesmo tipo de questão, vai ser mesmo raciocínio mais ou menos, então a gente faz os antigos pra gente pegar o raciocínio, entendeu? Mas a redação não vai cair igual, Não, é entendeu? raro. Então assim, Tanto Possível, que na ano verdade, passado teve uma questão igual, né? teve igual, Que exatamente. eles anularam. Anularam. Anularam a questão igual porque... Vamos lá, era questão do que 2006, não era? Mas tem uma gente que coisa faz Enem em 2006 pra praticar, então Era uma questão ridiculamente fácil, mas anularam. era uma questão fácil. Mas em questão da redação, por exemplo, é um tema muito atual. Por exemplo, ano passado, o vestibular, é que são os que eu fiz.
do Einstein, e acho que esse eu não fiz, acho que foi da FAMEMA, da FAMERP, era sobre inteligência artificial. Então, O da UFMS que a gente fez também foi. da UFMS também foi inteligência artificial. Nossa, com- ano passado O teve da- um monte que foi... O da Einstein, Unemate, Einstein, o da Unemate no Unemate. meio da do Unemate ano. do meio do ano também, inteligência, tudo sobre tecnologia, que é um tema que... Não, o tema do Einstein foi cabulosíssimo. Era se imagens produzidas por inteligência artificial poderiam ser consideradas arte. Redação fui bem. E poderia ser considerado arte? Eu coloquei que poderia. Eu coloquei que não. Cara, Isso é uma eu coisa- nem parei pra refletir. Isso é uma coisa sobre boa isso. que o Enem não deixa você fazer, deixar você ter um lado e convencer. É porque na do Enem não tem como você ter um lado, não tem como você apoiar a violência contra. Não tem como você aproveitar. Fica meio difícil, né? Não, a gente tem São que continuar temas sempre desvalorizando unânimes. isso. É tipo valorização dos povos originários, que foi em 2022, né? É. É tipo, por que você não vai valorizar os povos É. originários? As duas vezes que eu fiz Enem, um foi aquele tema lá, no movimento migratório, e o outro foi intolerância religiosa. Tudo isso, verdade. Como como- você não não, pode ser a você favor tem da que- intolerância você tem- religiosa. Você tem tem como. que ser isso, não dá. Exatamente. Mas é isso, é bem complicado Não, e tem essa redação questão da que você- redação. Que você fala dos dois lados, sobre a diferença, o embate entre eles. Mas é bem atual. E as questões também. Dumping, aquela questão. Ai, tenho pesadelo até hoje. Aquela questão de geografia, de dumping Essa eu acertei. Geografia, né? Geopolítica. geopolítica. Era sobre aquele negócio de cartel, coisa assim. Eu tava mal no primeiro Era dia. sobre. Eu esqueci o nome da palavra agora, mas é quando, por exemplo. Dumping comercial? É dump comercial? Se eu não me engano, é. Não lembro. É quando uma empresa ela entra em algum ramo e aí ela baixa muito os preços dela pra prejudicar Eu as acho que é outras dumping empresas. comercial. É basicamente Eu não isso. lembro, Isso mas tem então- um nome, eu só não lembro. E qual que isso, o professor de geografia tinha falado. Eu sabia o que era dumping comercial. Eu tava tão mal no dia que eu li aquilo lá e eu falei, não é Passou dumping comercial. batida. Risquei. Não é que passou batido, eu risquei. Eu falei, não é dumping comercial. Dumping comercial é outra coisa. E era dumping comercial. Era... Aí eu saí da prova, Será que é dumping comercial? Você Eu nunca não mais, sei, você né? nunca mais esqueceu agora. eu nunca mais. Não, e agora tá Isso é verdade, uma coisa legal, quando você comete, tipo assim, erros que são muito gafes, assim, É. você nunca mais esquece. verdade. Tá vendo aí? Ó, vale a pena então. Vale a pena errar. No simulado. ler, principalmente No simulado, né? principalmente Mas em prova lá que você Exatamente. vale. Principalmente em prova que vale. Aqui, ó, dumping é uma forma geral, é a comercialização de produtos a preço abaixo do custo. Aí, ó. Então, Dumping comercial. quando principalmente na hora da prova, isso é muito importante. Cara. Quando você faz uma prova, valendo, você tá fazendo Enem, tá fazendo qualquer outro vestibular, quando você faz uma prova, sem prestar tanta atenção, e falar, você tá lendo a questão no meio, você fala, pô, isso aqui eu sei, e vai direto pra alternativa, e você erra. Maior E às cagada que vezes pode você lê, tipo assim, fazer. a primeira linha da questão, fala, pô, eu sei. Nossa, eu Aí já você vai, fiz aí você muito vai nas isso. alternativas e tá lá, tipo, muito na Não, cara. não, E, já né, aconteceu muito cara, comigo, que é de não terminar de ler a alternativa e marcar. Sim. E Nossa. no final tem No final uma tem uma palavra palavrinha que... Tinha isso naquela questão de física do ano passado, da força que você tinha que fazer pra levantar o peso. Ninguém lembra? Não. Tá bom. Tinha uma questão de física no passado no Enem. Tinha que trazer a prova. Que do era, passado. pois é, Sim. todas as provas de todos os vestibulares. Tinha que era bem assim. Tem um peso aqui que era de polia móvel. É verdade, eu errei. Ah. Você errou ou é o físico? Essa Errou, eu mas acertei. isso é porque a fórmula é muito fácil. E aí é só você dividir por 2. E você coloca 2. É que cada polia móvel divide o peso do... E aí, do por exemplo, objeto por mas você tem dois. 2 polias móveis, aí ao quadrado, 3 ao cubo, você vai aumentando, você vai elevando pelo número de polias que tem. E aí tinha uma polia móvel. E aí, qual é a pergunta era, o peso da polia móvel, tal, no final. Aí eu li, eu falei, pô, é que é o quadrado, né? É que é dividido por 2. Ah, tá. Aí eu fui lá e marquei. No final da pergunta, tava escrito bem assim: qual é a força real que a pessoa que vai executar o exercício vai fazer? Era alguma coisa assim. E aí, na verdade, a resposta era... Desculpa, falei errado. Não, eu acho que você se confundiu inteiro, porque você falou 3 ao Mais uma cubo. vez, não, 3 ao cubo, não tem nada a ver. Três ao Falei tudo errado. Mas basicamente... mais uma vez, não confie, né? Eu não acabei de ler a pergunta e Porque errei. claramente nítido percebemos isso. É que eu não li a pergunta, o final da pergunta até hoje, me contaram. Tava conversando com um amigo meu, ele falou, eu falei, pô, muito fácil aquela questão lá, a resposta era tal, ele, não. Aí eu falei, como não? Ele falou, não. Eu falei, é muito fácil. Eu falei, não era.
Falei, como que não era? Ele falou, não, é que no final tinha tal pergunta. Você tá brincando comigo. Não, mas isso acontece muito. Eu lembro que quando a gente fez a prova no mesmo lugar, quando a gente saiu, tinha aquela questão que você tinha que calcular a bolha, sabe? Uma bolha, o raio da onde ia uma onda eletromagnética. Da antena? Da antena. Né? E aí, tipo assim, eu lembro que essa eu tive muita dificuldade pra fazer. Eu saí, eu falei, nossa, muita dificuldade de fazer essa, não sei o que. Coloquei essa alternativa aqui. O Felipe falou, não, eu fiz a conta e é essa mesmo. A gente chegou lá e não era. Não era. Eu caio tipo, em todas as pegadinhas. Eu também. Todas, assim. Eu caio em todas as pegadinhas. Leiam até o final. É por isso que, tipo, que é importante esse ano agora, que a gente tá, por exemplo, é justamente pra a gente aprender a não cair Corrigir nesse tipo os erros. de pegadinha. Pô, cair em pegadinha mancada, né? Sacanagem. Tipo assim, por exemplo, é que não é pegadinha, são detalhes, entendeu? Não, esses dias eu tava fazendo uma prova, confundi sentido horário e sentido anti-horário, errei a questão. Eu também. Eu tava fazendo questão de geografia, eu tinha acabado de estudar. A Terra gira, aí eu falei, a Terra que é anti-horário, horário, eu sei, tranquilo. Eu errei, eu falei assim... Eu fui fielmente achando que o sentido anti-horário era o sentido horário, e eu fiz a questão toda no sentido horário. E era considerado sentido anti-horário. Não, é assim, é muitas gafes que a gente passa. Cada humilhação que o vestibulando passa, né? A sorte é que isso aí não tá sendo, não é divulgado, porque é uma coisa tão feia, meu Deus do céu. Tipo, imagina você falar que 7 menos 3 é 5. Não, mas aí... Aconteceu isso comigo, Benê. Eu errei uma questão. Eu errei questão de média, moda mediana. Porque, tipo, também eu fiz só, tipo... Só que 10 vezes 2 é 30. Eu botei uma coisa assim. Eu errei a questão de média, moda e mediana e acertei a de log. Ou seja, meu TRI... Não, eu errei a questão... Eu errei uma questão que era bem assim. Ela dava uma tabela e tinha... Na tabela tinha informação de qual mês encerrava a produção de uma fábrica. E aí perguntava, qual será o mês seguinte ao encerramento da produção? E eu marquei o mês que encerrava, e não o mês seguinte a... Então, você viu, tipo, o mês seguinte, da pessoa vai lá e já marca. Eu marquei Porque, cara, o mês parava. O seu cérebro tá condicionado a fazer o que tá perguntando, o que tá sendo dito na questão inteira. No final, ele faz uma pergunta diferente do que ele falou sobre a questão inteira. É relacionado, lógico. Triste, né? Mas tipo assim, falar, porque tal, porque... Você acha que vai perguntar uma coisa, chega lá e ele pergunta outra. Só que aí, às vezes você tá tão... Não é que você tá focado, mas você tá fazendo a prova meio que no automático. É, que o texto como falava se não tivesse pegadinha. tanto sobre o mês que a produção cessava, que eu nem reparei que era no mês seguinte o que a produção cessava. Não, é muito... Tava tudo indicando pra ser o que a produção cessava, eu nem pensei. Caramba. Gente, tô segurando vocês aqui há mais de 1 hora. Não tem problema. Os pais de vocês já vão vir aqui atrás de mim, vão mandar a polícia vir atrás de vocês que tô sequestrando os filhos deles. Mas eu queria agradecer de coração pela disponibilidade de vocês aí de terem vindo aqui. Espero muito que, se Deus quiser, tudo dê certo. Ano que vem vocês voltem aqui, mas como mediciners. A gente vai voltar. Se Deus quiser. Todo mundo na USP Pinheiros. De jaleco e tudo, mas não pode, né? Mas, enfim, muito obrigado mesmo, de coração, por vocês terem vindo aqui, partilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigado pela oportunidade aí. Espero que a galera que esteja assistindo aí, que tá entrando no ensino médio agora, aqui, né? Não que a gente seja as melhores pessoas pra falar, né? Mas a gente tá contando a nossa experiência de Exatamente. quem já fez a prova. É com carinho. E que não conseguiu passar, mas tá tentando. O que a gente percebeu que dá certo, né? Que deu certo ano passado e que a gente tá tentando melhorar. Exatamente. E também sobre peixes. E sobre peixes. E rochas. Se você abrir um peixe, procura o coração. Magma. E reciclagem de magma. Magma é importante. Então você que nos assistiu até aqui, principalmente você que vai fazer o vestibular esse ano, ou tá entrando no ensino médio agora. Leva a sério, leva a sério, exatamente. Leva a sério. Desde o primeiro dia, leva a sério. Mas isso que eu falo, leva a sério o seu terceiro ano. Assim, é importante você ter a base. Assim, porque tipo, o primeiro ano e o segundo ano, tá... Leva a sério não também. Leva nas coxas. Leva a sério leva também. a sério. Mas, leva tipo, tudo a sério. Você não precisa perder, você não precisa ficar o dia inteiro estudando. Lógico, você precisa estudar, mas também não larga o primeiro e o segundo ano. No primeiro e segundo ano a gente não tem nem maturidade isso que é difícil. Então, assim... Muita pouca gente tem maturidade pra você realmente entender que se você fizer o primeiro e o segundo ano bem, às vezes você não vai precisar fazer cursinho. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente já tá alongando a conversa de novo. Mas ao mesmo tempo, no primeiro e segundo ano, a gente não estuda de uma maneira que isso vai ser... Você não tá pensando lá na frente. Cursinho. Tipo assim, eu sempre tive notas muito boas, mas eu estudava ali pra prova. Pra passar de tirava, ano, né? Opa, gabaritei. Pronto, esqueci o conteúdo. Já foi. Você precisa... Cara, é um negócio que pouquíssima gente tem. Você entrar no ensino médio,
você tem que achar um balanço entre vou aprender a matéria de verdade e vou conseguir aproveitar a escola, porque é muito importante. Você sai da escola, você fica morrendo de saudade. E entre isso e você chegar no terceiro ano e você estudar desde o começo, você estudar sério pra você passar no que você quer. Às vezes você não quer passar em nada, às vezes você quer vender sua arte na praia, mas se você quer passar em alguma faculdade específica que é difícil, ou se você quer ser o melhor em tal coisa, quer fazer tal faculdade, você precisa fazer isso pra você... Ou se você precisar fazer cursinho, vai ser mais fácil, muito mais fácil. Se você tiver uma base, é importante o primeiro e segundo ano pra você ter uma base. Mas você chegar no terceiro ano, você ter a noção que se você realmente estudar, você não vai precisar perder. Porque não vai perder, mas você não vai precisar fazer um ano de cursinho às vezes você não precisa, lógico, às vezes difícil, mas se você realmente estudar ali, você pode conseguir entrar na faculdade direto e tal. Então é muito importante você levar realmente a sério o ensino médio completo. Você não precisa ser um louco e estudar 24 horas por dia. Você acorda, você dorme 11 horas, acorda às 6 e estuda das 6 come estudando. Vou na academia, vou dar uma caminhada, estudando. Não, você não precisa rola, descansar. Mas resumindo, senta a bunda na cadeira e estuda. Exatamente. Mas- Que rende Exatamente. mais. Rende Senta a mais. bunda na cadeira Exatamente. e estuda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vai lá, cara, fala pro pessoal que tá ali. Aquela pessoa ali. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, manda no grupo da família, do WhatsApp, do Telegram, do Instagram. E... Segue no Instagram, segue no Zap. Agora o Felipe e a Vitória nessa aqui, ó. Senta a bunda na cadeira e estuda. Senta na bunda na cadeira, estuda, siga o podcast em todas as suas redes sociais. É isso aí. Manda para o grupo da família, compartilha, vamos ficar famosos. Maravilha, viu? Vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.